Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos falar de Piaget, né? Depois de nós passearmos a partir de teorias e conceitos mais gerais da psicologia do desenvolvimento, depois de vocês terem conseguido apreender, né, qual é a concepção de desenvolvimento que nós vamos trabalhar, que nós estamos estudando nessa perspectiva, dentro dessa disciplina, hoje nós vamos afunilar e chegar e desenvolver o pensamento de um grande teórico que é muito importante, considerado um dos mais importantes pensadores em psicologia do século XX, que é Jean Piaget, né? Piaget, com a sua formação em biologia, em epistemologia e em psicologia, nos trouxe, né, deixou, né, como legado uma compreensão da psicologia do desenvolvimento a partir de uma concepção interacionista. Concepção esta que entende que o desenvolvimento ocorre a partir de múltiplos fatores, dentre eles fatores biológicos, né, e fatores sociais e fatores contextuais na interação do indivíduo com esse meio ambiente em que esse desenvolvimento está acontecendo. Então, quando a gente fala de Jean Piaget, é necessário a gente entender que ele desenvolveu alguns conceitos básicos que ele traz da biologia e usa, né, e coloca esses conceitos da biologia na concepção da psicologia do desenvolvimento e na compreensão dessa psicologia do desenvolvimento, na compreensão desse desenvolver, né, do desenvolver da pessoa. E uma das grandes questões que nortearam o pensamento do Jean Piaget foi tentar entender como que se dá a mudança do pensamento nas crianças, a mudança do seu potencial cognitivo, a mudança de estruturas que antes são tidas como mais complexas, são tidas como mais elementares e mais naturais, chegando a estruturas mais complexas, que né, o que nós entendemos como sendo estruturas mais formais de pensamento. Para a gente poder entender a teoria de Piaget, nós precisamos entender alguns conceitos e alguns termos importantes, dentre eles o conceito muito importante que Piaget nos trouxe, que foi o conceito de adaptação, né? O conceito de estrutura, o conceito de estágio e o conceito de equilibração, dentre outros conceitos que o Piaget vai nos apresentar ao longo da sua teoria. Então, ele baseia as suas observações a partir de observações realizadas com os seus próprios filhos e de crianças que frequentavam o seu contexto clínico. Então, Piaget, ao observar as diferenças em termos quantitativos e qualitativos na maneira de pensar destas crianças, ele promove o entendimento e chega à conclusão que, a partir do momento em que as crianças elas vão se tornando mais velhas, né, e mais experientes também, porque a experiência é o que vai nos dar condições de desenvolver e aprender, são as experiências, são as vivências, são os contatos nesse contexto social. Piaget vai entender que durante todo o nosso processo de desenvolvimento, nós estamos em um processo constante de equilibração, né, de equilíbrio, ele usa mais o termo equilibração, na tentativa de fazer com que haja uma compreensão de que nós, a todo momento, nós estamos absorvendo o conhecimento do meio ambiente e nós estamos tentando fazer com que esse conhecimento seja incorporado na nossa estrutura cognitiva. E a esses dois processos de absorver e incorporar, ele vai denominar de um conceito, vai denominar, né, de forma bem clássica dentro da teoria, que são os conceitos de assimilação e o conceito de acomodação. A partir do momento em que nós entramos em contato com um objeto novo, entramos em contato com um novo conceito, né, ou um novo objeto e tentamos entender esse objeto, o funcionamento desse objeto, nós entramos em desequilíbrio. Nós entramos em desequilíbrio e buscamos incorporar
nesse processo de assimilação, nós procuramos incorporar esse novo conceito, esse novo objeto ao nosso repertório cognitivo, seja este que objeto for. Então, Piaget vai denominar esse processo de busca pelo equilíbrio, de equilibração, a partir do momento em que nós agimos, a partir do momento da nossa experiência. Então, nessa perspectiva, o Piaget vai falar de função. Qual é a função desempenhada por esse objeto, né? Como que nós vamos entender a função dessas estruturas que se incorporam dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então, Piaget vai desenvolve a sua teoria sempre buscando entender esse processo de desenvolvimento cognitivo, né? Então, Piaget, ele parte de uma perspectiva endógena do desenvolvimento. Piaget vai buscar na compreensão, vai buscar compreender esse desenvolvimento a partir de mecanismos internos, a partir de um processo endógeno, de dentro para fora, dentro desse processo de desenvolvimento, né? Então, para isso, Piaget vai falar e vai considerar a existência dentro do nosso desenvolvimento, vai considerar a existência de estágios, de etapas do desenvolvimento e vai formalizar em conceitos de forma didática e de forma conceitual a existência de 4 estágios e de 4 fases pelas quais nós passamos dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então, ele vai chamar esse primeiro estágio do desenvolvimento de estágio sensório-motor. Cronologicamente, esse primeiro estágio ele se dá entre 0 e 2 anos de idade. É a etapa inicial, a partir do momento em que nós nascemos, até por volta de 2 anos de idade, ele vai chamar essa primeira etapa, esse primeiro estágio, ele vai dizer que ele vai cunhar o termo de sensório-motor, porque o que vai predominar nessa fase é o desenvolvimento motor da criança e o desenvolvimento sensorial, como que nós vamos tornando cada vez mais competentes, como que nós vamos nos tornando cada vez mais competentes e vamos adquirindo maiores habilidades motoras e maiores habilidades sensoriais, dentre outras características que nós vamos falar mais à frente. Então, a partir do momento que a criança atinge os 2 anos de idade, essa criança já adquiriu muitas competências. E estas competências, o Piaget vai dizer, que são pré-requisitos básicos para que a criança alcance a etapa seguinte, que ele vai chamar de, que mais ou menos, se em termos cronológicos vai de 2 anos a 7 anos, ele vai chamar de período pré-operatório, né? Pré-operatório, onde a criança ela vai pensar não em termos operacionais, mas ele vai estar preparando, né, em termos cognitivos, a sua forma de pensar de forma operatória. Então, nessa fase, que ele chama de pré-operatória, o que vai predominar, a característica principal que vai predominar nessa fase é a aquisição, a conquista, né, o desenvolvimento da linguagem. Crianças de 2 a 7 anos, elas tendem a ter um grande ganho, né, em termos de linguagem e concomitantemente em termos cognitivos. Crianças que se tornam verbais, crianças que desenvolvem, e a partir do momento em que nós nos tornamos verbais, nós tornamos o nosso pensamento um pensamento verbal, né? Nós fazemos com que o nosso pensamento ele transite a partir de uma outra qualidade, porque pensamento e linguagem são 2 funções que nos pertencem,
está lá descrito na nossa escala filogenética, ou seja, diz respeito à história da nossa espécie enquanto Homo sapiens sapiens. Nós fomos, essas duas competências, o pensamento e a linguagem, foram competências selecionadas ao longo da nossa escala evolutiva, e nós somos os únicos seres vivos capazes de ter pensamento e linguagem conectados, de maneira conectada. Então, quando isso acontece, quando o pensamento e a linguagem se atrelam, isso faz com que nós consigamos pensar de modo mais elaborado e de forma mais internalizada. E nesse processo que se dá, que acontece nesse período, nesse segundo período do nosso desenvolvimento, de 2 a 7 anos, né, período pré-operatório, a aquisição da linguagem e a noção de permanência do objeto